Fala, meus amigos que acompanham aqui o canal Descobrindo as Leis do Universo. Eu tô aqui novamente, vocês que estão acompanhando, a gente vai ter um assunto interessante aqui sobre Deus, né? Tô aqui com o meu colega Daniel. Ele vai ser o apresentador principal hoje. Hoje ele vai falar, eu vou só disputar para ver quem fala mais depois. Mas vamos começar com o seguinte questionamento. Eu fiz um vídeo, um short há um tempo atrás, que ele falava sobre darwinismo. Eu não vou tratar sobre isso hoje. Vamos falar de duas coisas aqui. Vamos falar da origem da vida em si, no geral. Só tem duas hipóteses. Letra A foi vida vem de vida, a gente chama de biogênese, e abiogênese. A vida não vem de vida. Só tem duas. Não tem como você forçar mais nenhuma dessas. Ou a vida vem da vida, ou a vida não vem da vida, ok? Essas são as duas. Ok? Então a gente tem essas duas, essa dicotomia enorme entre essas duas. Aí 1 milhão de possibilidades nessa e o outro trilhão de possibilidades nessa daqui. Nesse vídeo a gente vai começar trabalhando a ideia da vida vindo da vida. E para isso a gente vai ter que trabalhar com o conceito de algo que é vivo para criar algo vivo. Não é assim que é a biogênese? A gente trabalha a biogênese com algo que é vivo, criando algo vivo. Essa é a ideia. Então, vamos começar com essa reflexão aqui sobre Deus, que a própria Bíblia traz. A gente vai partir do pressuposto cristão, tá? Mas a gente vai trabalhar lógica hoje também. Como o cervo anseia por águas frescas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Depois vocês vão entender porque eu vou citar isso aqui. O Deus, ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. A minha carne anseia por ti, numa terra seca, desolada e sem água. E aí, em Hebreus, a gente tem uma frase muito bonita para a gente começar. Deus existe? Tem muito tempo que eu fiz uma introdução muito complicada, um estudo muito complicado sobre se Deus existiu ou não. E eu fiz uma apresentação. Eu não vou explicar onde nem quando, mas a gente vai tentar fazer isso no canal. Bem introdução, porque o assunto é muito grande, não dá pra gente fazer sozinho. Ora, a fé, vamos falar de fé, é a certeza daquilo que se espera. E a prova das coisas, e a convicção das coisas que não se vê. E na Bíblia diz que você não pode se aproximar de Deus sem ter fé. Eu vou só trabalhar rapidamente o que é fé, ok? A fé basicamente era utilizada muito para um documento formal que comprovava que você receberia alguma coisa. Vamos dizer que um soldado estava indo na guerra, e o governador falava: quem ganhar essa guerra vivo vai receber muito dinheiro, muita coisa. Ele assinava um documento e dava. Aquela pessoa que recebeu o documento, ela tinha muita fé que aquele documento era verdadeiro, e que no seu governador. Ele tinha certeza de uma coisa que ele não tinha visto, mas que estava de longe acenando para ele. Isso é a fé. Na mentalidade hebraica, a fé no hebraico é emuná. Ela é uma palavra que é utilizada para descrever uma situação. Você pode explicar a fé de uma maneira muito simples. É um tronco de madeira numa inundação. A pessoa se agarra na fé na inundação. É uma coisa tátil, uma coisa física. É a segurança que você tem, a firmeza que você tem em alguma coisa, mesmo sem poder vê-la ainda. Você tem evidência que ela vai te ajudar, mas não sabe como e quando isso vai acontecer. Com essa introdução longuíssima, eu passo para o colega Daniel, ele vai explicar algumas coisas sobre Deus e fé. Então, para chegar a Deus, precisamos de fé. Daniel vai explicar. E outra coisa, só para deixar bem amarradinho aqui, são 3 coisas que a gente vai começar nesse vídeo, só para deixar bem preparado para o que vem lá na frente. Para você negar que Deus existe, você tem que primeiro afirmar que ele existe. Porque a negação só existe se essa coisa for afirmada alguma vez.
Essa é a lógica simples. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é Aristóteles, é o princípio da lógica básica. Logo, eu tenho que ir para, como a negação, eu tenho que negar algo afirmado, eu tenho que afirmar que Deus existe, ver as suas ideias e depois refutá-lo, dizer que não, não existe. E essa é a única maneira. Dizer que algo que não existe simplesmente porque eu quero, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É como se o juiz inocentasse um lado e fosse buscar as provas para dizer que aquele lado está errado. Ok? Já posso passar para Daniel. Perfeito. E aí, o homem fala bonito demais, né, velho? Olha isso, velho. Olha o nível da conversa que a gente vai ter aqui com vocês. Bom, como vocês já devem saber, se vocês acompanham esse canal, meu nome é Daniel. Se vocês não acompanham, esse aqui é o Pode Questionar. Convido vocês a assistirem outros vídeos. Inclusive, Saulo ele comentou um pouco sobre o que a gente vai falar quando ele postou vídeo sobre as 5 vias de Tomás de Aquino. Está disponível aqui no canal também. Você pode ver os outros episódios se você ainda não viu. Já deixo o convite para que você se inscreva, deixe seu like e também para que você deixe seu comentário para a gente saber o que você está achando e poder até ter alguma sugestão do que gravar também, a gente está recebendo. Bom, adentrando no tema que a gente vai falar, eu separei alguns argumentos lógicos para falar sobre a questão da existência ou não de Deus e também sobre as consequências disso, o que isso implica se Deus existir, né? E eu quero começar falando com as condições para a gente julgar se Deus existe ou não. A primeira delas é até algo que eu estudei no ensino médio. Veja como talvez você que está no ensino médio pense que aquilo que você estuda não vai servir para nada, pelo menos o que eu estudei um dia serviu. Veja, no livro Epistemologia de Célia Teixeira, nós temos lá um princípio que vai falar sobre a crença. Né? Isso daí é um estudo de filosofia. E aí, vai falar nesse livro que o conhecimento ele não pode ser conhecimento meramente porque eu creio. Entendeu? É aquilo que um pouco daquilo que Saulo estava falando também. Deus não pode ser Deus simplesmente porque eu creio que ele é Deus. Ou seja, se eu digo que ele existe, ele passa a existir. Se eu creio que ele existe, ele passa a existir. Porque pensa como isso ficaria tendencioso. Pensa como isso ficaria algo que seria um Deus limitado, porque ele só existe dentro da minha concepção. O que iria sugerir que foi criado a, pela mente humana. E Deus, ele não pode ser concebido totalmente pela mente humana. A gente vai trabalhar mais sobre isso. Então, a partir da crença somente a gente não pode é, constatar que Deus existe. Mas é um caminho que se abre a partir da crença para que eu tenha um relacionamento com Deus. Então, casa perfeitamente aquilo que Saulo falou no começo sobre o que é fé. E a gente precisa disso para chegar na conclusão de que Deus existe. Posso falar aí? Eu Pode, levantei a mãozinha, eu pode. penso que nem Vai nessa. lá. É, é justamente essa ideia de fé, né? Quando a gente, fé criou uma conotação terrível de fideísmo hoje. A fé é justamente o quê? É quando o Hebreus fala de certeza que não se vê e fala que não se aproxima de Deus para ter fé, porque o quê? Mesmo que você não conheça a Deus, você tem que ter o mínimo de confiança nele. A fé é basicamente uma basezinha que você tem onde você não tem nada. Por isso que o tronco, né, no meio da inundação. Se você não tiver a mínima e confiança em algum lugar, por que você vai crer naquela coisa? Entendeu? A fé não é baseada em nada. A fé tem que ser baseada em alguma coisa. A mesma coisa com o conhecimento. Eu não posso simplesmente dizer, o céu é azul. Não, mesmo isso, que parece simples, parece ser universal, o que que é azul? Eu tenho que ter a Verdade. pressuposição que existe um conhecimento anterior para dizer que aquele céu é azul. Então, sempre é baseado em algo anterior, né? Então, você tem que. E é isso que eu acho legal do conhecimento. Você começa do zero. Você não tem nada. Aí você começa a base, monta as suas bases. Às vezes você tem que destruir todo o castelo, construir, só deixar só o fundamento de novo e voltar. Aí quando você tiver. Se você tiver uma base firme, o seu castelo não vai ruir de maneira fácil. Esse também é Muná, tá? A fé é esse fundamento aí do castelo. Exatamente. Então, Deus, para ser quem Ele é, não precisa da minha crença. Então, independente de crermos ou não crermos, acreditarmos ou não que Deus existe,
ele existe. Então, assim, eu estou partindo da premissa que ele existe, tá? Eu também vou trabalhar com o pressuposto de que ele não exista e o que, que isso significa, mas, assim, para ele existir, não precisa da minha crença. Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com você a respeito disso. Bom, o segundo, se Deus existe, eu perco tudo se eu não crer na existência dele. E, da mesma forma, eu ganho tudo se crer. O que, que isso significa? Que se ele existe, e aí ele vai existir tal como está escrito na palavra de Deus. Porque se ele é Deus, ele provavelmente deixou algo que revele a existência dele para nós humanos. Porque como é que nós iríamos conhecer ele sem algo que fizesse ele se revelar? Então, eu vou tomar por verdade que a palavra de Deus ou melhor, que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente trabalhou aqui no canal, tem vídeo sobre isso, se a Bíblia é a palavra de Deus, a gente vai lançar outros mais para frente, mas eu estou tomando aqui por verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e que revela quem Deus é. Vamos lá. Se Deus existe, ele existe tal como está escrito na palavra de Deus, ou seja, o Deus da Bíblia. Então, eu vou ganhar tudo se eu crer nesse Deus. Por quê? Porque esse Deus, ele se revela dizendo que quem crê nele tem a vida eterna. Então, se eu não tenho esse Deus, eu perco a vida eterna. Eu não sei se você tem noção do que significa isso, ter a vida eterna. Porque assim, é esperança depois dessa vida humana. Então, assim, se você vamos trabalhar com a hipótese que Deus não exista. A gente não tem esperança para além dessa vida, entendeu? A gente tem outras consequências também. Nada nessa vida vai fazer sentido, né? Por exemplo, a vida surgiu do nada, como por exemplo sugere a abiogênese, que Saulo falou, como por exemplo a evolução química, que diz que certas moléculas orgânicas surgiram a partir do nada, ou por exemplo o Big Bang, que há um processo sucessivo de milhões de anos, houve um desenvolvimento do universo. Isso tudo não vai fazer sentido se Deus não existir, porque a gente vai sugerir que as coisas podem surgir do nada. E isso é uma afronta ao conhecimento intelectual. Isso não é nem sobre fé, isso é sobre razão, isso é sobre ciência. John Lennox fala uma coisa que é totalmente verdade. Se a gente pegar um relógio, se a gente achar um relógio que a gente viu na rua, a gente não vai acreditar que aquele relógio ele surgiu ali do nada. A gente vai ter a plena convicção que aquele relógio ele foi criado, que ele foi desenvolvido por alguém. E por que quando a gente vai falar da origem da vida, por que quando a gente vai falar do universo, a gente acredita que ele surgiu do nada? Então, essas são as primeiras considerações que nós temos que fazer para julgar a existência de Deus, na minha concepção. Então, considerando que Deus exista, é o primeiro ponto. Eu perco tudo se eu não crer nele, porque ele existe, ele tem a vida eterna, ele tem algo para minha vida, porque tomando também a palavra de Deus por base, Deus é um Deus que interfere na história. Ele até te deixa escolher o seu caminho, mas ele interfere na história de certos pontos. Isso daí pode até ser um tema para outro podcast. Mas se ele existe, eu perco a vida eterna. E sem a vida eterna, eu estou perdido. Vou resumir aqui, para não ficar tão grande também o argumento. Agora, se Deus não existe, ainda assim, porque o paradoxo de Pascal, ele vai dizer que se Deus existe, eu ganho tudo, né? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Mas, se Deus não existir, eu não perco nada. Foi mais ou menos nesse sentido. Só que eu altero um pouco esse paradoxo de Pascal. Eu digo que, ainda se Deus não existir, acreditar na Bíblia e seguir o que a Bíblia diz, o que a Bíblia manda, tem benefícios morais e físicos. Porque, por exemplo, uma interpretação correta da Bíblia vai nos mostrar que o consumo de álcool, por exemplo, faz mal para o nosso organismo e faz mal para nós, como seres humanos morais que somos, né?
tem estudos acadêmicos, científicos. Aqui não é achismo meu, não é opinião minha. Isso daí você vai achar fácil se você pesquisar. O álcool faz mal para o organismo do ser humano, o consumo de álcool. Então, uma interpretação correta da Bíblia vai te mostrar isso, que o consumo de álcool faz mal para o seu organismo. Então, se você seguir isso que a Bíblia manda, como por exemplo não consumir álcool, isso vai fazer bem para você. E tantos outros conselhos morais que a Bíblia tem, que se você seguir, eles vão te levar para um caminho correto. Então, ainda que Deus não exista, seguir o que a Bíblia manda, por exemplo, só vai te fazer ganhar. Então, você não tem a perder se você considerar a possibilidade que Deus existe ou se você considerar as consequências de Deus existir. Eu não sei se fez sentido. Qualquer coisa você deixa aqui nos comentários, a gente responde depois. A segunda consequência, se Deus não existir, é o que eu já tinha falado, né? Que nada faz sentido na vida, como por exemplo a questão do universo ser tão organizado, do universo ser tão perfeito, da gravidade, por exemplo, ser exatamente como ela deve ser aqui na nossa Terra, porque se ela fosse um pouco maior, um pouco menor, seria impossível de haver vida. Entendeu? Então, são essas conclusões que a gente tira se Deus existir ou se Deus não existir. Bom, agora entrando de fato no pressuposto da existência de Deus. Por que existe algo em vez de nada? Eu não sei se existe algum filósofo que trabalha isso, mas eu pelo menos gosto de assistir o Rodrigo Silva, vejo bastante ele usar essa pergunta para trabalhar esse tema. Por que existe algo em vez de nada? E a gente volta na questão da origem do O universo. Leibniz. Pode falar. Leibniz. Ah, Leibniz que que faz essa essa frase. pergunta. É. Bom, pelo menos eu tenho um consultor aqui para me ajudar. Por que existe algo ao invés de nada? Porque se o universo ele pressupõe ordem, então por que eu acreditaria que toda essa ordem surgiu do nada? Porque se eu procurar fazer algo aleatoriamente, a chance de dar certo, cara, é improvável. Por exemplo, ganhar na Mega Sena, que é uma coisa difícil de acontecer. Cara, eu jogando números aleatórios ali, a chance de eu conseguir ganhar, cara, é muito remota. Então por que fazer coisas aleatórias poderia gerar algo tão organizado? Sabe? Já que o pensamento, a própria ideia de método científico de René Descartes, por exemplo, é uma ideia que sugere organização. E por que da não organização, ou do caos, ou do acaso, viria o caos? Por exemplo, se a gente for trabalhar a primeira via de Tomás de Aquino, a gente vai chegar na conclusão de que a potência se transforma em ato. Só que para a potência se transformar em ato, tem que ter um ato antes. Então, aonde que a gente vai chegar com isso? De que para que o universo passe a existir, ou seja, do nada existir algo, ou da não vida possa existir vida, a gente tem que ter algo anterior a essa vida. Só que para ser anterior, por exemplo, ao tempo, porque o tempo foi criado, a partir de um certo momento ele passou a existir, o tempo, aliás, quem criou o tempo tem que estar fora do tempo. É a primeira conclusão. Você tem que ser atemporal para ter criado o tempo. Tem que ser fora, tem que estar fora do espaço, tem que ser espacial, porque criou o espaço. E tem que ter fora, tem que estar fora da matéria para poder ter origem da matéria. Então tem que ser imaterial. E eu não sei se você consegue perceber isso, mas essa é a exata definição do Deus da Bíblia. Isso é o que a gente chama de Deus. Então, contrariar isso, você dizer que pode existir algo do nada, algo que é perfeitamente organizado, de algo que não é organizado, isso contradiz a ciência. Isso contradiz, por exemplo, a física newtoniana, que diz que, por exemplo, pela lei da inércia, um corpo tende a continuar parado se ele já estava parado, ou ele tende a continuar em movimento se ele já estava em movimento. Então, conceber isso cientificamente é uma heresia, vamos chamar assim. Então, por que na origem, eu volto de novo a essa pergunta, por que na origem do universo a gente acreditaria que seria diferente? Então, essa é a primeira conclusão. Existe um Criador. E aí, como eu já estou entrando na ciência, eu já vou aproveitar para dizer,
é difícil a gente provar Deus através da ciência, ou pelo menos provar quem Ele é, porque nós conseguimos ver o que Deus faz através da ciência, né? As obras que Deus fez. Nós podemos descobrir que existe um Criador por trás do universo, existe uma mente que está por trás do universo. Agora, nós não conseguimos saber quem é, e é aí que a Bíblia entra, revelando quem é esse Deus. Eu vou trabalhar isso agora, mas deixa o Saul falar algo que ele... Uhum. Eu falei que eu vou competir muito pra falar com você. Essa aqui. Ganhar na Mega Sena é mais fácil, tá? Fazer vida do nada é muito mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Na verdade, é probabilisticamente impossível. Não tem Sim, como, na verdade. foi um exemplo assim mais rápido que eu consegui imaginar aqui, mas existem, como o Saulo falou, e foi perfeita a colocação, coisas muito mais impossíveis, como por exemplo a vida surgir da não vida. Então, é bom que a gente vai se ajudando em um, vai completando o outro. Então, voltando ao argumento que a gente estava construindo, a ciência e a fé, ou a ciência e a Bíblia, vai lá, Saulo, vai lá. Esqueci que eu ia falar. Por que que a gente vai resumir bem isso aqui? A gente vai falar simples para todo mundo entender, né? Você sabe que eu não consigo, eu tenho esse problema, né? Explicar simples também é quase impossível. Mas para a gente entrar na área de explicar isso, por que que é tão complicado? Eu tava vendo aqui, analisando quantas áreas eu tinha que fazer para explicar Deus aqui. Ontologia, pelo menos, pelo menos detalhes. Só da filosofia a gente tem alguns detalhes. Ontologia, eu não concordo muito bem, não. Cosmologia, teologia, moral, história, metafísica, existencialismo, geologia, arqueologia. Ah, muita coisa, cara. Pensar que eu vou fazer isso tudo nesse vídeo. Não tem nem como fazer isso tudo nesse vídeo. Então, tem muitas áreas que a gente tem que abordar e ainda tem algumas que a gente tem que dizer que é inútil para pesquisa, para você ter ideia. Então, é por isso que a pesquisa é muito longa e não dá para simplesmente sair explicando toda a questão de Deus. A gente está resumindo bem por isso. É isso. Sim, e que são argumentos longos, né? Se a gente fosse ficar aqui, ia cansar você que está assistindo, porque são muitos os argumentos. E aí, voltando à questão da ciência também, porque é, querer provar Deus dentro da ciência é você querer provar algo que é eterno com uma régua, vamos chamar assim entre aspas, que é humana, que é finita, que não é eterna. Então, é complicado a gente entrar nessa área, só que ainda assim a gente consegue ver o que Deus faz através da ciência. E pelo menos é, acreditando que existe um Criador. E a gente consegue demonstrar isso logicamente, metafisicamente. Então, uma coisa, nós temos que perceber isso. Uma coisa ela não anula a outra. A fé não anula a razão. Inclusive, esse é um lema do nosso podcast, né? Tentar, de alguma forma, juntar as duas coisas. Então, se nós queremos a revelação de quem Deus é, nós temos a Bíblia. Agora, por exemplo, né, juntando, já estou falando de ciência também. Se eu quero descobrir quem é esse Criador do universo, que eu consigo descobrir que tem um Criador, eu vou para a Bíblia e eu tenho a definição, eu tenho a revelação de quem é esse Criador. Porque, por exemplo, a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. Mas se você abrir o Gênesis, o primeiro versículo está lá escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ela está afirmando: Deus criou os céus e a terra, e esses céus e terra tiveram um começo. Então, a gente está saindo do campo científico e está entrando no âmbito da fé, né? E perceba que uma coisa explica o que a outra não explica. Então, a ciência ela mostra as obras que Deus criou e a Bíblia mostra quem Deus é. Então, uma coisa completa a outra. Agora, ainda assim, tem coisas sobre Deus que nós não conseguimos entender. Ora, Deus é eterno e nós não somos, né? Deus é infinito e nós não somos. Deus é onisciente e nós não somos. Então tem muitas limitações, muitas coisas que Deus é que nós não somos. Então nós não conseguimos ter a dimensão completa de Deus totalmente. Mas a gente consegue, pelo menos por dentro das escrituras, a gente consegue ter essa imagem, vamos dizer assim, de quem é Deus. Então, dentro do laboratório, a gente não vai conseguir provar a essência de Deus. Mas, por observar o universo e por observar tamanha a organização, tamanha perfeição que esse universo tem, que, voltando ao nosso argumento, é impossível provar, é impossível
dizer que a vida surgiu do nada e que tudo que existe foi meramente passado a existir espontaneamente. Bom, outro argumento que eu quero trazer, e aqui é mais um convite, é mais um apelo isso. Uma experiência com É, Deus. Pode Daniel, falar, pode falar. eu esqueci de avisar. A câmera sua tá desligada. Sério? Pra mim aqui tá funcionando. Ah, então é só pra mim, não sei por quê. Enfim. Ah, beleza. Continuar. Bom, uma experiência com Deus, ela muda absolutamente tudo. Então, voltando ao que Saulo tinha falado lá no começo, eu não posso simplesmente ter a minha convicção. Ah, Deus não existe, isso daí deve ser tudo mentira. Eu não posso fazer isso sem ter considerado a possibilidade de que ele exista. Então, a minha convicção, ela não pode vir antes do que do argumento que eu vou julgar, da sistematização lógica. Ora, na própria ciência, eu coloco uma premissa à prova e os argumentos que vêm dela à prova fazendo teste científico. Nos argumentos lógicos é a mesma coisa. Você faz uma premissa, julga se essa premissa é verdadeira, construindo os argumentos, e aí, daí você vê se é falso ou não. A lógica vai um pouquinho diferente, né? Porque é uma sistematização do pensamento. Mas enfim, vamos lá. Pra gente não perder o raciocínio aqui. Uma experiência com Deus, ela muda tudo. Então, para que eu chegue à conclusão de que Deus existe ou não, eu devo buscar ter uma experiência com Ele. Eu preciso saber se esse Deus existe, eu tenho que ter uma experiência com Ele. Eu preciso conhecer. Então, a forma mais direta de isso acontecer é através das Escrituras, através da Bíblia, através da Palavra de Deus. E também através de uma oração que você pode fazer, né, que você pode chegar e dizer de coração sincero que você quer conhecer a Deus. Né? Precisa ser, não precisa ser aquela coisa mais formal. Você pode, onde você estiver no seu quarto, você chegar e dizer: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai receber a resposta de Deus. Tenho certeza que você vai ter um encontro com Ele. E isso é, como eu falei, um apelo que eu faço a você. Agora, essa experiência, pode ter certeza que é uma experiência que vai mudar tudo. Pode ter certeza que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Tendo essa experiência com Deus e Deus te respondendo. Por que vai ser a melhor coisa da sua vida? Porque vai te dar a vida eterna. Não somente para depois dessa vida, mas você vai perceber, tendo esse encontro com Ele, que a sua vida, em vários âmbitos, ela vai começar a mudar. Eu não vou entrar muito nisso, porque, como eu falei, é mais um apelo que eu faço. Agora, reflita comigo. Se Deus existir, você vai mesmo passar toda a sua vida considerando a sua convicção de que Deus não existe, se você acredita dessa forma, que Deus não existe, você vai realmente passar sua vida inteira acreditando nisso, sem ao menos ter considerado a possibilidade de que ele exista, porque, como eu já disse no começo, se ele existir, cara, você tá ferrado. Se você não crê, porque você está perdendo a vida eterna. Dentre muitas outras coisas boas, como eu falei, os benefícios morais e físicos de você seguir a Bíblia, você está perdendo, cara, a vida eterna. Então você precisa considerar que Deus existe. Para depois você pensar e refutar, analisando os argumentos que a gente está falando. É claro, é, você não precisa concordar comigo, você pode tirar suas próprias conclusões, mas você precisa considerar ao menos na possibilidade que Deus exista, para você fazer essa avaliação. Agora, outra coisa importante, por que eu falo isso? Porque a gente tem que ter cuidado para que a nossa experiência com Deus não seja baseada nas nossas convicções. Porque às vezes a pessoa teve uma experiência negativa com Deus na infância, pessoas que se denominavam como crentes, como cristãs, e fizeram coisas que você não concordou, que você não gostou, que você acha errado, e por isso você acredita que Deus é dessa forma, porque talvez o Deus que eles revelaram para você era um Deus que era mal aos seus olhos. Mas a gente tem que ter cuidado para que essa experiência com Deus não seja algo baseado nas nossas convicções sobre Ele, mas sobre aquilo que Deus falou, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, nos guie nessa experiência. Então,
eu tenho que procurar saber o que a Bíblia diz sobre esse Deus, né? Então, ele se revelou na palavra dele. Eu não preciso inventar nada das minhas próprias convicções. É só eu seguir o que a palavra está mandando. Se a Bíblia diz que Deus é bom, se a Bíblia diz que Deus é justo, se a Bíblia diz que Deus é amor, eu preciso considerar isso. Se Deus de fato existe. Você entende? Então, é isso. Você buscar ter essa experiência considerando o Deus da Bíblia e não considerando as suas convicções, que elas podem estar equivocadas. E aí, se você basear toda a sua vida crendo que Deus não existe por causa de uma experiência ruim que você teve e não na experiência que o Deus da Bíblia ou a experiência que a Bíblia pode te proporcionar com Deus, é um risco que você corre também de perder a vida eterna. Entende? Então é algo tremendamente perigoso. É mais importante ouvir o que Deus, que é eterno, que é onisciente, que é onipotente, que é tudo isso que a Bíblia diz que ele é mais importante do que limitar ele ao meu entendimento. É mais importante do que limitar ele às minhas próprias convicções. Então eu preciso pelo menos ouvir o que ele tem a dizer.